Boa tarde, meus irmãos. Queremos aqui mais uma vez agradecer ao Pai pela sua bondade em nossa vida, tantas expressões de graça e de misericórdia. Quero agradecer aos irmãos que dedicam esse tempo ao nosso estudo da palavra e gostaria de convidá-los nessa tarde a estudarmos sobre o seguinte tema: um convite à poderosa presença de Deus. Então, o tema do nosso estudo hoje é este: um convite à poderosa presença de Deus. Temos estudado aqui sobre a presença do Senhor, feito algumas meditações, algumas reflexões. Consideramos o aspecto da presença no sentido do seu atributo de onipresença, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas nós estamos considerando especificamente aquilo que eu chamo de presença relacional de Deus. É quando Deus está ali, não porque ele está em todo lugar apenas, ele está ali para se relacionar com o seu povo. Então, meu irmão, entenda isso. Deus está com você agora. Não é apenas porque Ele está em todo local. Ele está com você porque quer se relacionar intimamente com você. Quando a Bíblia fala que onde houverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria presente, não é apenas porque Ele é onipresente. É porque Ele tem a sua presença de uma forma proposital, intencional. Meu irmão, Deus vem ao nosso encontro. Ele manifesta a sua presença. Não apenas porque Ele está em todo lugar, mas porque Ele quer se relacionar pessoal e intimamente conosco. E nisso nós precisamos reagir positivamente. Nós vimos os aspectos negativos. Adão se escondeu, Jonas fugiu, Sansão foi insensível. A gente considerou como é que Deus lida com isso. Tem hora que Ele também se retira. Tem hora que Ele retira a sua presença para que nós sintamos falta dEle. Nós vimos o que leva as pessoas a perderem a presença de Deus. E nós vimos no último estudo como reaver a presença do Senhor. Hoje eu quero estudar sobre isso. Um convite à poderosa presença de Deus. Abre sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Meus irmãos, eis aqui um convite. Deus convidando Abraão, anda na minha presença. E ele se apresenta como Todo-Poderoso. Por isso essa expressão, um convite à poderosa presença de Deus. Eu gostaria de trazer algumas lições aqui que são muito preciosas. Já fiz uma reflexão sobre isso em alguns momentos, gostaria de reiterar com algumas aplicações. Em primeiro lugar, vamos entender aqui o seguinte: o texto começa dizendo a idade que Abraão tinha nesse momento. Veja, nós vemos que a Bíblia apresenta a idade de Abraão em 3 situações. Quando ele é chamado de Ur dos Caldeus, a gente sabe que ele tinha 75 anos. Quando Ismael nasce, a gente sabe que ele tinha 90 anos. E agora é dito que ele tem 99 anos. Só vai falar a idade dele de novo quando ele for morrer. Então, por que aqui especificamente está mostrando a idade de Abraão? Por que aqui? Em outros momentos Deus apareceu para Abraão, mas não mostrou a idade de Abraão. Mas aqui faz questão de mostrar. E eu quero começar dizendo o seguinte: a Bíblia inspirada por Deus, nós cremos numa inspiração onde cada palavra foi escolhida por Deus. É chamada de inspiração plenária e verbal. Toda a Bíblia, de uma maneira geral, e cada palavra especificamente. Então, o Espírito Santo escolheu inspirar a idade de Abraão aqui. Por qual razão? Vamos lembrar? Abraão, ele foi chamado para ser pai de uma grande nação. Mas Abraão não tinha filho. Então, Abraão, ele vai tentar aquilo que nós chamamos de planos humanos para que as coisas aconteçam. Primeiro momento, Abraão, ele leva consigo o seu sobrinho, que estava no lugar de filho adotivo, chamado Ló. Então, o pai de Ló, que era irmão de Abraão, morreu. E Abraão assumiu ali a responsabilidade por Ló. Ele se colocou no lugar de pai adotivo. Já que era para ele ser pai de uma grande nação e não tinha filho, possivelmente ele pode ter pensado em ser pai de uma grande nação por meio do filho adotivo, Ló.
a gente descobre, já no finalzinho do capítulo 13 para o capítulo 14, que os dois se dividem. Abraão vai para um lado, Ló vai para o outro. Primeira tentativa de Abraão, não deu certo. A gente descobre depois que Abraão ele vai engravidar Agar para que por meio de Agar ele tivesse um filho. E aí, mais uma vez, ele está tentando, por meios humanos, cumprir a promessa de Deus. Aí Deus chega em Abraão e fala: não, Abraão, tem que ser um filho seu e um filho da sua esposa, não de outra mulher, da sua esposa. E aí Abraão, ele antes disso ainda tinha tentado uma outra alternativa, que era adotar o seu mordomo Eliezer. Tem uma hora que ele chega até Deus e fala: Senhor, não tenho filhos, e o único que vai herdar a minha herança é meu mordomo Eliezer. E Deus promete que seria alguém nascido dele. Então, meus irmãos, o que a gente vai notar? Que Abraão, até aqui, ele já tinha tentado diversas maneiras. Ele tentou por meio do filho adotivo Ló, ele tentou por meio de Eliezer, que era um mordomo nascido na sua casa, ele tentou engravidando a sua serva Agar. E até então a promessa não se cumpriu. Agora ele está com 99 anos. E se você se lembrar o que Hebreus fala, diz que o corpo de Abraão já estava amortecido. Meus irmãos, pense bem nisso. Não tinha mais humanamente o que ele fazer. Enquanto ele podia fazer alguma coisa, ele tentou ajudar o plano de Deus. Mas nenhuma das tentativas dele deu certo. Todas caíram por terra. E agora ele já não tem mais o que fazer. 99 anos, o corpo já amortecido. O que você diria para um homem de 99 anos? O que você diria para uma pessoa nessa condição? O médico, muitas vezes, quando você leva um parente, um avô, ao médico e o avô tem 99 anos, às vezes o médico diz assim, ó, deixa ele comer o que ele quiser comer agora. Porque o que ele viver agora é lucro. Normalmente, nós tratamos uma pessoa com 99 anos como se tivesse já com um pé na sepultura, para que ela se prepare para a morte. Deus vai aparecer a Abraão no momento onde Abraão mais está enfraquecido. No momento onde Abraão não tem mais opção, ele não tem mais horizonte, não dá para se esperar mais nada dele. E aqui começa uma lição muito preciosa, meu irmão. Nós precisamos entender que nunca é tarde demais para Deus. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós olhamos para o nosso casamento e nós já tentamos de tudo. Nós já fizemos isso, nós já fizemos aquilo, nós já fizemos aquilo outro. E nós achamos que não há mais nada para ser feito. E, meus irmãos, é nessa hora onde nós mais precisamos confiar no poder de Deus. É nessa hora que a gente pode chegar diante do Senhor, pedindo com graça, com misericórdia, com humildade, ó Deus, não há mais nada que eu possa fazer. Eu dependo agora da sua poderosa presença. Então, observe, apresenta a idade de Abraão e o momento onde Deus apareceu para Abraão. Pensa bem nisso. É no momento onde mais se sente frágil. É no momento mais difícil. É no momento onde não há mais recurso que Deus vem ao nosso encontro. Que Deus se manifesta a nós. E Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele se manifesta para nos dizer isso. Não é tarde demais. Observa se não é assim nas Escrituras. Abraão, mais lá na frente, ele vai sacrificar Isaque. E quando é que Deus vai intervir para que Isaque não seja sacrificado? Abraão, ele andou 3 dias, Deus não falou nada. Abraão subiu no monte, Deus não falou nada. Abraão monta o altar, Deus não fala nada. Abraão acende o fogo do altar, Deus não fala nada. Abraão amarra Isaque e Deus não fala nada. Quando Abraão levanta a adaga, o cutelo, para sacrificar Isaque, quando chega a última hora, é aí que Deus se manifesta. Meus irmãos, é quando para os nossos olhos não há mais recurso. Quando foi que Jesus Cristo veio ao encontro dos discípulos naquela tempestade? A Bíblia fala que foi na 4ª vigília da noite. Uma noite dividida em 4 turnos, de 6 às 9, de 9 a 0 hora, das 0 hora às 3 da madrugada, das 3 da madrugada às 6 da manhã. Jesus veio ao encontro dos discípulos na 4ª vigília da noite.
quando não havia mais nada para os discípulos fazerem. Louvado seja o Pai. Ele nos leva a perceber que nunca é no nosso esforço, é sempre confiando totalmente nele. E Deus, quando aparece para Abraão, olha como é que Deus se identifica. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. É maravilhoso nós vermos na Bíblia como é que Deus se apresenta para o seu povo, como é que ele se identifica. Ele se identifica especificamente a partir da nossa grande necessidade. Por exemplo, quando Abraão vai sacrificar Isaque, Isaque pergunta: pai, eis aqui a lenha, eis aqui o fogo, eis aqui o cutelo. Cadê o cordeiro? E aí Abraão diz assim: Jeová Jirê, o Senhor proverá. Quando o povo saía para as batalhas, eles chamavam: Jeová é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. Quando o povo, assim, precisava da proteção do Senhor, era assim que o Senhor se manifestava ao povo, sempre a partir da sua necessidade. A gente consegue perceber isso de uma maneira mais clara no Evangelho de João. Jesus vai dizer eu sou várias vezes. Quando o povo está faminto, Jesus diz eu sou o pão. Na fome, Jesus é o pão. Quando a pessoa estava sedenta, Jesus fala eu sou a água da vida. Na fome ele é o pão, na sede ele é a água. Quando Jesus foi curar o cego de nascença, Jesus fala eu sou a luz do mundo. Quando Jesus vai tratar as pessoas como ovelhas, ele diz eu sou o bom pastor. Meus irmãos, observe como é que Jesus se apresenta sempre a partir da nossa necessidade. Para o faminto ele é pão, para o sedento ele é água, para o cego ele é luz, para a ovelha ele é pastor. E quando Jesus chega na casa de Marta e de Maria, com Lázaro morto há 4 dias, Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Percebe que ele diz que ele é, a partir da nossa necessidade, para o faminto ele é pão, para o sedento ele é água, para o cego ele é luz, para a ovelha ele é pastor, e para o enlutado ele é ressurreição, ele é vida. Louvado seja o Senhor. E veja como é que Deus então vai se apresentar a Abraão. Abraão, 99 anos, Abraão está com o corpo amortecido, Abraão está todo enfraquecido. E como é que Deus se apresenta àquele que está todo enfraquecido? Deus se apresenta, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. No hebraico, é o Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso para aquele que está todo enfraquecido. Meus irmãos, Deus nos convida à sua presença, porque Ele está dizendo o seguinte, é na minha presença que aquilo que te falta será completado. Ele nos convida à sua presença porque ele fala, olha, é na minha presença que você será suprido, é na minha presença que você será realizado. Se você está com fome, a minha presença vai saciar a sua fome. Se você está com sede, a minha presença vai saciar a sua sede. Se você está na escuridão, a minha presença vai te trazer luz. Se você precisa de cuidado como ovelha, a minha presença se manifestará como pastor. Se você se sente enlutado, se você enfrenta a morte, a minha presença vai manifestar ressurreição e vida. Abraão, você está enfraquecido. Você está com 99 anos. Seu corpo já está amortecido. Não há perspectiva para você. E é nesse momento que eu te convido a vir à minha presença e saiba que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, meus amigos, nos entreguemos a esse convite. Adentremos a presença do Senhor, porque ali o poder de Deus se manifesta, a graça de Deus se manifesta, a misericórdia do Senhor vem sobre nós. É a poderosa presença do Senhor. Anda na minha presença, diz o Senhor. Anda na minha presença. Meus irmãos, Deus se apresenta assim. E Deus dizendo, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, Ele faz o convite. Anda na minha presença. Veja, o que a Bíblia vai nos levar a entender aqui? E eu queria ser repetitivo para ficar bem enraizado. Na presença de Deus, nós já estamos todo o tempo. Lembra do Salmo 139? O salmista diz assim, de onde eu fugirei da tua presença? O salmista fala, se eu subir ao céu, lá tu estás.
Se eu cavar um buraco bem profundo no abismo, ali também o Senhor já está. Olha, Deus, o Senhor está em todo lugar e o Senhor tem estado comigo em todo tempo. Desde o ventre materno, meus ossos ali sendo formados, o Senhor já estava ali. O Senhor já escreveu todos os meus dias num livro. O Senhor sabe de toda a minha vida. O Senhor já está presente até no futuro onde eu não estou. Percebe? Num certo sentido, nós já estamos na presença de Deus. Por que então que Deus fala, anda na minha presença? Porque, meus irmãos, uma coisa é eu saber que Deus está presente aqui em todo o tempo. Outra coisa é eu praticar essa presença de Deus comigo. É realmente mergulhar nessa presença, deixar que essa presença mergulhe dentro de mim. Deus está dizendo, Abraão, pratica a minha presença. Abraão, confia em mim. Você fica tentando aí vários planos B. Você ficou tentando com Ló, você tentou com Eliezer, você tentou com Ismael. Abraão, anda na minha presença. Confia que eu vou suprir aquilo que te falta. Eu vou preencher o vazio da sua alma. Eu que vou ser a alegria do seu casamento, a alegria da sua família, a alegria do seu coração. Se você observar, Abraão vivia dando bola fora. Ele chega no Egito, aí perguntam quem é a mulher dele, e ele diz que é sua irmã, porque ele tinha medo dos egípcios matá-lo. Ele chega até os filisteus, até a casa de Abimeleque, e ele fala a mesma coisa. Ele vivia dando bola fora, e Deus está dizendo, Abraão, anda na minha presença. Anda na minha presença, que olha, você tendo compreensão de que eu estou com você, você tendo compreensão de que você anda na minha presença, você vai parar de tentar me ajudar. Você vai parar de tentar se ajudar. Você vai parar de mentir, você vai parar de planos B. Meu irmão, nosso maior desafio é andar na presença de Deus, é praticar a presença de Deus, é mergulhar nessa presença e deixar que essa presença mergulhe em nós. Por exemplo, como eu estava falando de outra feita, Moisés, quando ele vai matar o egípcio, o texto fala que ele olha para um lado e ele olha para o outro. Ele não estava praticando a presença de Deus, porque se ele estivesse praticando a presença de Deus, ele olharia para cima. Entende? Quando nós somos maledicentes, quando nós praticamos pecado, quando nós agimos de maneira que a gente sabe que o Senhor não aprova, é porque nós não estamos praticando a presença dEle. Quando nós vivemos uma vida inseguros, com medo, quando nós achamos que vivemos na impotência, é porque a gente não está praticando a presença de Deus. O Senhor está dizendo, anda na minha presença. Deus me convida. E Deus me mostra que essa presença ela é poderosa. Qual é a nossa grande necessidade? Praticar a presença de Deus. Andar na presença do Senhor. E veja o que ele diz. Anda na minha presença e ser perfeito. Aqui vai ter uma relação que a gente vai chamar de causa e efeito. Veja, eu devo ser perfeito para andar na presença de Deus? Ou andar na presença de Deus e então serei perfeito? Percebe a relação de causa e efeito? Eu devo ser perfeito para entrar na presença de Deus? Ou andando na presença de Deus, eu serei perfeito? O nosso automático, o ser humano por si só, ele é religioso. Ele tenta, de alguma maneira, conquistar o favor da sua divindade, seja a religião que for. Você nota isso em Adão. Adão tentou logo consertar o seu problema com folhas de figueira. Você vê isso em Caim. E você vai vendo isso ao longo da Bíblia, na iniciativa do homem em conquistar o favor de Deus. Babel. Vamos construir uma torre que chegue até Deus. Você pode ver isso em toda a religião. Nós achamos que nós temos que fazer algo para conquistar o favor divino, para poder estar na presença do Senhor. Então, o nosso automático é achar que nós temos que ser perfeito para poder andar na presença de Deus. Esse é o nosso automático. A gente acha que a gente precisa ser melhor nisso, ser melhor naquilo, para a gente poder estar na presença de Deus. Meus irmãos, existe uma relação de causa e efeito. E nessa relação de causa e efeito, nós achamos que nós temos que ser perfeitos para estar na presença de Deus. É automático. Eu, por mais que conheça que essa não é a lógica, constantemente eu me deixo levar por esse automático. E às vezes até transmito esse automático para os outros. Pensa bem nisso.
Tenho 47 anos. Façamos de conta que eu assumo um compromisso de nunca mais pecar, nunca mais fazer nada que desagrade a Deus, para poder andar na presença dEle, para poder ser salvo, para poder ser perdoado. Façamos de conta que eu assumo esse compromisso. Haverá dois problemas aí. Primeiro, ainda que eu acerte daqui para frente, os meus acertos daqui para frente não anularão os meus erros daqui para trás. Primeiro erro é esse daí. Primeiro problema é esse. Ainda que eu viesse a fazer tudo certo daqui para frente, não muda o fato que daqui para trás eu já fiz muita coisa errada. Primeiro erro é esse. Sabe qual é o segundo problema? É que ainda que eu assumisse o compromisso, eu não ia conseguir fazer. Ainda que eu assumisse o compromisso de nunca mais pecar, eu não vou conseguir. Enquanto estiver nessa vida, eu vou pecar. Então, se eu depender de ser perfeito para andar na presença de Deus, eu não vou andar na presença de Deus nunca. Eu nunca poderei desfrutar da presença de Deus. Aqui, meu irmão, na relação de causa e efeito, o texto é claro. Não está dizendo ser perfeito para andar na minha presença. Deus está dizendo assim, anda na minha presença e ser perfeito. Percebe? Abraão está enfraquecido, corpo amortecido. Abraão, tudo o que ele tentou caiu por terra. Se dependesse de Abraão, nunca andaria na presença de Deus. Mas Deus fala, eu sou o Todo-Poderoso, Abraão. Eu vou te capacitar a fazer o que sozinho você não faz. Anda na minha presença e eu te ajudo. Anda na minha presença e eu resolvo o problema. E aqui, meu irmão, uma segunda coisa para a gente entender bem o que é esse ser perfeito. Nós levamos automaticamente a ideia de ser perfeito para sermos isentos de erros. Só que a ideia de perfeito não é apenas aquilo que não tem erro. A ideia de perfeito também está associada à ideia de completo. Aquilo que está completo. Quando, por exemplo, lá em 1 Coríntios 13, fala então o que é perfeito, virá o que é perfeito, e o que é em parte será aniquilado. Olha só, perfeito e em parte. A ideia de perfeito é aquilo que está completo, que não falta nada. Então, quando Deus fala assim, anda na minha presença e ser perfeito, Deus não está dizendo, anda na minha presença, e enquanto você estiver nessa vida, nunca mais vai pecar. Não. Enquanto estivermos nessa vida, nossa natureza adâmica, infelizmente, se inclinará para o pecado. O que ele está dizendo assim, anda na minha presença e ser perfeito é, anda na minha presença e eu vou completar o que te falta. Abraão, você não está precisando ser pai? Anda na minha presença. E pode deixar que eu vou fazer com que você seja pai. Entendeu o que é anda na minha presença e ser perfeito? Eu vou completar aquilo que te falta. E aí, meus irmãos, vamos considerar aqui algumas situações na Bíblia de pessoas que praticaram a presença de Deus e aquilo que lhes faltava foi completado. Vou pensar aqui rapidamente em 3 pessoas. Moisés, a Bíblia fala que ele teve 2 momentos específicos. A gente divide em 3 períodos. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, 40 anos direcionando o povo à terra prometida. A gente divide assim. Mas, basicamente, são 2 momentos específicos. Um momento antes de praticar a presença de Deus e um momento depois que começou a praticar a presença de Deus. Então, foi aquele momento antes da sarça ardente e aquele momento depois da sarça ardente. Por exemplo, antes da sarça ardente, a Bíblia fala que Moisés vê um homem maltratando o outro, mata aquele homem, enterra na areia. Como é que Moisés é? Aquele camarada que resolve as coisas no braço. A Bíblia fala que Moisés ele foge para o deserto e lá ele vê uns pastores, eles estão assim maltratando as mulheres. As mulheres vieram para tirar água no poço e os pastores estão ali usando da lei do mais forte para maltratar as mulheres. A Bíblia fala que Moisés se levantou e defendeu aquelas mulheres. Eram 7 mulheres. Será que seriam quantos pastores? 2, 3? Está no plural. Com certeza mais de um. Como foi que Moisés defendeu aquelas mulheres? Lembra que ele matou um homem com as mãos? Talvez Moisés conhecesse algum tipo de arte marcial egípcia. Talvez Moisés conhecesse algum tipo de defesa pessoal egípcia. O fato é, Moisés, antes de praticar a presença de Deus,
ele resolvia tudo no braço. Já viu pessoas assim? Que não levam desaforo para casa? Pessoas que dizem assim, se pisar no meu calo, eu arranco o teu pé fora? Moisés, no primeiro momento, era assim. Mas quando ele praticou a presença de Deus, lembra a sarça ardente? Moisés se aproxima da sarça ardente e a sarça ardente fala, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que estás é terra santa. A partir daquele momento, você percebe um outro Moisés. Se você observar Números 12, verso 3, fala que Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens sobre a face da terra. Veja, ele era não pela sua personalidade era agressiva. Ele era um homem manso porque ele estava na presença de Deus. Aquilo que lhe faltava, Deus completou. Aquilo que lhe faltava, Deus supriu. Aquilo que precisava ser trabalhado, Deus trabalhou. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender o que é andar na presença de Deus e ser perfeito. Olha, quando você pratica a presença de Deus, o poder de Deus te aperfeiçoa. O poder de Deus te transforma. O poder de Deus te completa. Moisés, depois disso, quando as pessoas se levantavam para caluniá-lo, para serem rebeldes, o texto fala que Moisés colocava o rosto no chão e orava, se humilhava na presença de todos. Veja, é o mesmo Moisés, só que é um Moisés agora transformado. É um Moisés na presença de Deus. Deus está dizendo, anda na minha presença e ser perfeito. Meus irmãos, um outro exemplo. Quando Jesus ele vai conhecer Tiago e João, Jesus dá a eles um apelido. Chama eles de Boanerges. E Boanerges quer dizer filhos do trovão. Parece que esse apelido está associado à personalidade deles. Parece que eles eram pessoas de personalidade intempestivas. Quando Jesus vai entrar na aldeia dos samaritanos, e os samaritanos não o aceitam, Tiago e João chegam e falam assim, Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu e consumir eles todos? Está vendo? Boanerges, filhos do trovão. Jesus fala, não, peraí, não é desse jeito. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Só que Tiago e João ainda não entendiam o que era isso. Eles ainda não estavam sendo aperfeiçoados na presença do Senhor. Mais à frente, fala que Tiago e João se aproximam de Jesus e dizem assim, Senhor, nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome. E nós proibimos, porque ele não andava conosco. Senhor, ele realmente estava expulsando os demônios. Realmente as pessoas estavam sendo libertas. E realmente foi no teu nome. Mas nós proibimos, porque não andava conosco. Boanerges, filhos do trovão. E Jesus vai dizer, não, João, não, Tiago, não é assim. Quem não é contra nós, é por nós. E pela terceira vez, finalzinho do ministério de Jesus, Tiago e João se aproximam e dizem, Senhor, queremos te pedir uma coisa, no teu reino, que nós dois nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha, nós somos em 12 apóstolos, os discípulos, o Senhor tem vários, tem centenas, mas nós queremos primazia, nós queremos ser os especiais. Boanerges, filho do trovão. Aí Jesus vai dizer, não, se vocês querem ser importantes, olha essas crianças aqui, ó. Vocês têm que ser iguais às crianças, porque no reino de meu Pai, o maior vai ser sempre o menor. O menor vai ser sempre o maior. Meus irmãos, o que a gente está percebendo? Que Tiago e João, eles eram Boanerges. Tiago morre logo no início da igreja, e no final, João aparece. Ele aparece escrevendo as 3 epístolas, 1 João, 2 João e 3 João. E sabe como é que João é retratado? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Não é assim que ele fala em 1, 2 e 3 João? Esse apóstolo que no início é chamado de Boanerges, ele depois é conhecido como o apóstolo do amor, o apóstolo da afeição, o apóstolo da ternura, o apóstolo do amor. O que aconteceu?
Aconteceu o seguinte, é que João começou a praticar a presença do Senhor, ele começou a andar com o Senhor, e quando nós praticamos a presença do Senhor, aquilo que nos falta, ele aperfeiçoa. Aquilo que nós precisamos, ele conserta. Meus irmãos, Jesus está dizendo isso para Abraão. Esses homens experimentaram isso. E nós temos o mesmo convite, praticar a presença do Senhor, e ele vai nos aperfeiçoar. Um terceiro exemplo para nós terminarmos. Pedro vai negar a Cristo 3 vezes diante de uma empregada. Eis ali um Pedro medroso, um Pedro inseguro, um Pedro indeciso, um Pedro covarde. E então, na ressurreição, Cristo aparece para todos, mas aparece especialmente para Pedro. E Pedro, então, ele é batizado com o Espírito Santo, assim como os demais, ali em Atos 2. Ele começa a pregar. E cerca de 50, 60, 70 dias depois que ele negou a empregada. Não foi muito tempo. Pedro, então, ele é preso, porque estava pregando o evangelho. As autoridades dão chicotadas nas suas costas. Ele é açoitado. Ele é levado diante das autoridades, e as autoridades dizem assim: nós te ordenamos que não fale mais neste nome. Não fale mais de Jesus. Veja, cerca de 2 meses antes, ele negou a Cristo diante de uma empregada que não lhe oferecia ameaça. Ele não foi castigado. Ele tão somente, questionado pela empregada, negou Cristo 3 vezes. Agora, chicoteado, diante das autoridades, aqueles que lhes podiam fazer mal, essas autoridades ordenam que ele não fale mais de Cristo. E Pedro ousadamente diz assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí ele é preso reiteradamente. Várias vezes ele é preso, ele nunca para de pregar o nome de Cristo. Conta a tradição que quando ele foi crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de morrer igual ao seu mestre. Qual foi a diferença? O que fez o Pedro covarde se tornar o Pedro ousado? A presença do Senhor na sua vida. Anda na minha presença e ser perfeito. Meu irmão, já viu pessoas dizerem que são temperamento forte? Que são pavio curto? Que não levam desaforo para casa? Sabe o que eu preciso dizer para essas pessoas? O que eu devo dizer para mim constantemente. Olha, meu problema não é pavio curto. Não é temperamento forte. Não é que eu não levo desaforo para casa. É que muitas vezes eu não estou praticando a presença de Deus na minha vida. Porque se eu praticar a presença do Senhor, Ele vai aperfeiçoar o meu temperamento forte, o meu pavio curto, a minha personalidade. Meu irmão, minha irmã, anda na presença do Senhor. Traz o casamento à presença do Senhor. Viva a família na presença do Senhor. Seja um crente na presença do Senhor e tenha certeza, aquilo que te falta, o Senhor vai aperfeiçoar em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Ele. Um convite à poderosa presença de Deus. Que essa palavra esteja realmente convidando a sua alma a caminhar com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Um carinhoso abraço.